A rede varejista Casas Bahia anunciou um plano de recuperação extrajudicial, dívida estimada hoje em mais de 4 bilhões de reais. E quem vai explicar como que esse plano deve acontecer a partir de agora é o Luiz Felipe Nunes. Bom dia, Luiz. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia a toda a nossa audiência. Esse plano que é um pouco diferente do que a gente geralmente relata, que são os planos de recuperação judicial. Esse é um plano de recuperação extrajudicial. Por quê? Porque o acordo já estava feito, ele já tinha sido aceito pelos principais credores das Casas Bahia. Como você disse, uma dívida que entra nesse acordo de 4,1 bilhões de reais. As Casas Bahia têm outras dívidas que somam 6,7 bilhões, mas elas não entram nesse pedido de recuperação extrajudicial. O acordo foi feito com os bancos, que são os principais credores da Casas Bahia, o Bradesco e o Banco do Brasil, que são 54% das dívidas dessa renegociação de mais de 4 bilhões de reais. As recuperações extrajudiciais, como eu disse, elas já ocorreram, então já teve um acordo entre as partes e agora o caso vai para a Justiça para que seja formalizado, para que a Justiça compreenda de que o acordo foi feito da maneira certa e que para o restante, ou seja, os outros 46% dos credores consigam entrar nesse acordo também. E quem vai explicar um pouco mais de detalhes essa situação, esse acordo extrajudicial, é a Juliana Biol, que a gente tem um trecho de uma fala dela, eu entrevistei ela mais cedo, ela é especialista em recuperações e também diretora da Biolk Empresarial, então a gente ouve a explicação dela sobre como funcionam esses acordos. Ao buscar o Poder Judiciário, a negociação já está feita e consolidada, né, aderida pelos credores. A recuperação judicial é ao contrário, você vai negociar com os credores e chegar a esses percentuais necessários no ambiente judicial. Então, as relações elas são bastante diferentes de uma realidade para outra, porque na recuperação judicial você tem toda uma proteção do judiciário que acomoda, né, ambienta esse processo negocial. Sobre a situação específica da Casas Bahia, o que prevê esse acordo? Prevê que a Casas Bahia tenha mais tempo para fazer os pagamentos. A recuperação judicial é uma proteção para que a empresa consiga fazer os pagamentos para os seus credores. Então, agora, tinha 22 meses ou menos de 2 anos, um pouco menos de 2 anos, para fazer o pagamento dessas dívidas. Agora tem 6 anos, então ganha um pouco mais de 4 anos para fazer os pagamentos. Tem uma redução no valor que é pagar, uma redução de 1,5 ponto percentual no custo da dívida, o que vai economizar 60 milhões de reais por ano nesses próximos 6 anos. E também uma promessa de que as Casas Bahia vão melhorar sua condição de caixa, colocando mais 4,3 bilhões de reais nos próximos 4 anos. E desses mais de 4 bilhões, já 1,5 bilhão em 2024. Eu conversei mais cedo com o vice-presidente de Relações com os investidores da empresa, que é o Sérgio Leme, e ele assumiu que as dívidas da Casas Bahia foram feitas por conta da taxa de juros, que está elevada no Brasil, mas também por erros estratégicos da própria Casas Bahia, que nos últimos anos começou a fazer investimentos em muitos setores, quis passar de uma simples varejista, se a gente pode colocar simples varejista entre aspas, para uma empresa que tem mais de 90 milhões de clientes, mas quis passar para outros ramos, como, por exemplo, bancos digitais e outros empreendimentos. Então tem uma explicação do Sérgio Leme que a gente vai escutar agora, falando sobre a situação e os erros cometidos pela empresa nos últimos anos. Durante a época de dinheiro mais farto e barato, essa empresa se preparou para um patamar de crescimento e expansão de negócios que acabou não se verificando. Então, eu não vou colocar aqui todo o ônus na taxa de juros. Claramente, ela não ajudou, porque muito do crescimento que era esperado acabou não acontecendo. Então, a gente repensa a empresa, volta a empresa para o seu core, né? Ela estava partindo para muitas outras linhas de negócio, algumas delas de muito baixa ou negativa rentabilidade. Contando com o crescimento, você resolveria isso. O tempo passa, você vê que o crescimento não virá e te faz voltar muito disciplinadamente para a preservação de caixa, rentabilidade e o core da companhia onde ela é forte, onde as marcas Ponto Frio, Casas Bahia são muito fortes, atraem o consumidor. Então a gente volta a jogar, vou falar assim, o jogo que a gente sabe jogar. E a Casas Bahia fechou desde o ano passado 55 lojas, mas agora é promessa de que não tem um encerramento de lojas nesse novo plano judicial. A Casas Bahia que tem 1.100 lojas físicas espalhadas pelo Brasil inteiro, Lupato, Sabino. Ou seja, para quem comprou na Casas Bahia, tem ali a sua prestação para pagar, não muda nada. Não muda nada. Que bom, hein?
Pelo menos isso, o cliente não vai precisar se preocupar com isso. 11h50.